Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a formação da Terra. Isso mesmo, como o nosso planeta foi formado. Mas antes disso, vamos para o recadinho? Ah, Fabiano, eu já sei qual é o recado. Você vai pedir para a gente anotar. Isso mesmo, tudo aquilo que você julgar importante, palavras, números, conceitos, até desenho vale. Por que é importante fazer essas anotações? Para os seus estudos. Já pensou? Passa alguns dias, algumas semanas e você tem que lembrar: o que o Fabiano falou mesmo sobre a Terra? Como ela foi formada? Se você não tiver anotado, como que você vai lembrar? Tem tanta coisa para a gente guardar na cabeça, não é verdade? Então, quando você registra, quando você anota, você volta às folhas do seu caderno e faz a leitura. Com certeza vai ser sucesso nas avaliações, nas atividades que você vai fazer, até para a sua vida. Você vai saber muitas informações importantes e você vai contar para a sua família e até para o seu professor de ciências. Então vamos lá? Trago para vocês o objetivo da aula. Por que é importante conhecer a formação do nosso planeta? Perceber que a Terra está em constante processo de transformação desde a sua formação, desde a sua origem. E você reparou ali a palavra Terra com a letra maiúscula? Isso mesmo. Vamos relembrar? Toda vez que aparece a palavra Terra com a letra maiúscula, é o nosso planeta. Terra com a letra minúscula significa o solo, aquele que a gente pega para brincar. Percebeu a diferença? Que tal você anotar isso no seu caderno? Terra com letra maiúscula igual planeta. Terra com a letra minúscula igual solo. Olha que legal! Nunca mais você vai esquecer. E nós vamos para a nossa imagem. Vamos observar juntos? Olhe bem de perto. O que será que nós temos aqui? Enquanto você faz a observação, eu faço a leitura do texto. Você já parou para observar o céu noturno? Como será que os planetas surgiram? Mas Fabiano, você falou que a aula é sobre a formação da Terra. E aqui você está falando de céu, de planetas. Mas o nosso planeta, Terra, é um dos vários planetas que nós encontramos. Quando você olha para o céu noturno, ou seja, à noite, na janela do seu quarto, da sacada da sala, ou mesmo no quintal da sua casa, o que você consegue observar? Olhe bem essa imagem. Você já parou para pensar como que os planetas foram originados, incluindo o nosso planeta Terra? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Voltamos! E é isso aí, eu não acredito. Você foi na janela para observar o céu? Cuidado! Se for de dia, você não vai conseguir ver muita coisa, porque nós temos a luminosidade do Sol que vai, vamos dizer assim, ofuscar os planetas. Tem que ser à noite para observar as estrelas, os astros, né? Então, por exemplo, outros planetas, a Lua. Claro que alguns desses corpos celestes a gente até consegue observar a olho nu. Outros, alguns instrumentos ópticos que nós vamos falar muito em breve. Bom, e aí? Pensou como que os planetas surgiram? Difícil, não é verdade? A gente não estava lá. Faz muito tempo que isso aconteceu. Não tinha máquina fotográfica, não tinha filmadora, nem celular para registrar. Então, como que a gente tem noção de como os planetas surgiram? Então, a gente tem algumas evidências e nós vamos conversar sobre esse surgimento da Terra e, consequentemente, dos outros planetas a partir de agora. Então, o Sistema Solar formou-se há cerca de 4,7 bilhões de anos. Olha, é muito tempo. Sua origem ainda é questionada. Tem algumas lacunas, algumas coisas que não são bem respondidas, visto que não há uma teoria que satisfaça todas as questões que perpassam a formação do Sol e dos planetas. Então, hoje nós não temos a resposta para todas as perguntas. Nós temos então uma ideia para como ocorreu a formação desses planetas. A Terra provavelmente se formou no mesmo período que o Sol e os nossos outros planetas do Sistema Solar. Então, quando eu fiz aquela pergunta inicial, você já observou o céu noturno? Você já parou para pensar como os planetas surgiram? O tema da aula é o nosso planeta, a formação da Terra, porque nós vivemos nesse planeta. Só que esses planetas foram formados, originados ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala da formação da Terra, consequentemente, os outros planetas também foram formados. Vamos relembrar os planetas? Então, nós temos uma imagem aqui. Olha que legal. E eu numerei de 1 até 8 para nós relembrarmos os planetas. Então, o número 1, nós temos o mais próximo do Sol, Mercúrio. O segundo planeta, Vênus. A Terra é o nosso terceiro planeta do Sistema Solar. Número 4, Marte. Júpiter é o número 5. Olha o tamanho de Júpiter comparado com os 4 primeiros planetas. Depois de Júpiter, nós temos aquele planeta muito famoso, que apresenta alguns anéis. É Saturno. Depois nós temos o 7º planeta, Urano, e o 8º planeta, Netuno. Lembrando que Plutão não é mais o planeta, é um planeta anão. Por isso ele não entra nessa apresentação. Então, como será que esses planetas foram originados? Então nós vamos entender uma teoria que tenta explicar sobre isso. A teoria mais aceita é de que uma estrela muito maior que o nosso Sol teria explodido. Isso mesmo. E espalhado seu material por todo o espaço. Após algum tempo, parte desse material foi se agrupando, foi se juntando novamente e foi formando o que nós conhecemos como os planetas. Vamos dar uma olhada naquela animação que eu trago para você? Ali a gente vai ter essa estrela que explodiu. Então percebam essa bolinha branca. Explodiu e liberou várias bolinhas menores. E essas bolinhas menores foram se agregando, se juntando novamente. Então, essa é a teoria mais aceita. Uma estrela explodiu e a partir do material dela foi formando todos os corpos celestes que nós conhecemos. Aqui eu trago novamente essa estrela com a sua explosão, essa animação, que mostra a grande quantidade de energia e matéria que ela libera. Claro que quando essas partículas, esses materiais ficaram no espaço e foram se agregando, se juntando novamente, não foi do dia para a noite. Levou centenas, milhares de anos. A maior parte então dessa matéria, dessa estrela que explodiu, originou o nosso Sol. Isso mesmo, que concentra mais de 99% da massa de todo o Sistema Solar.
O restante, o 1% dessa matéria dessa estrela, originou os planetas, incluindo a Terra, os satélites naturais, a nossa Lua, asteroides, cometas e outros corpos do Sistema Solar. Olha que interessante! Então, quando eu fiz aquela pergunta lá no início, você lembra? Olhar o céu noturno, você já olhou? Não. Mas mesmo assim, como será que os planetas se originaram? Agora nós já temos a resposta. É uma teoria. A teoria ela não consegue responder todas as questões, mas para o momento ela vai satisfazer as nossas perguntas. Qual é essa teoria? Que uma estrela, muito maior que o nosso Sol, explodiu. Quando ela explodiu, matéria, as partes dela, os pedaços dela foram espalhados pelo espaço. Ok. Com o passar do tempo, bem lentamente, essas partes foram se juntando, grudando uma na outra, formando o nosso Sol, os planetas e outros corpos que nós encontramos no nosso Sistema Solar. Milhares de rochas se espalharam pelo espaço. Algumas, contudo, foram atraídas pela força gravitacional do Sol e começaram a girar em torno dele, originando os planetas e incluindo o nosso planeta Terra. Por isso, nós temos os planetas girando ao redor do Sol, porque o Sol tem uma massa muito maior, faz uma grande influência para os 8 planetas. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Será que você vai conseguir responder? Se você prestou atenção e vai acertar facilmente. Número 1. Como a formação do Sistema Solar teve início? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos! E aí, você anotou no seu caderno essa atividade com a letra bem caprichada? É importante você copiar as atividades, porque também elas vão ensinar alguma coisa. Pode ser que você não tenha anotado no seu caderno como que foi a origem do Sistema Solar ou dos planetas, mas a pergunta fala sobre isso. E quando você responde, você também tem material para os seus estudos. Então vamos dar uma olhada na pergunta novamente? Como a formação do Sistema Solar teve início? Nós estamos falando da formação, do nosso planeta, consequentemente dos outros planetas do Sol, então de todo o nosso Sistema Solar. Então, o Sistema Solar teria surgido, é uma teoria, a partir da explosão de uma estrela muito maior que o nosso Sol.
Após a sua explosão, essas partículas ficaram vagando no espaço e lentamente foram se agregando, se juntando, se colando, formando corpos maiores. O Sol, com a massa maior, com maior quantidade dessa matéria, foi atraindo os demais e eles ficaram girando ao seu redor. E nós vamos então para a continuação. Após a explosão, ok, teve a estrela, teve a sua explosão, liberou a matéria e começou a se reunir. Ok, a Terra estava então superaquecida, nosso planeta era muito quente. No entanto, no espaço, as temperaturas são o quê? Negativas, o que provocou um esfriamento. O nosso planeta Terra, então, na sua origem, era muito quente. Ele foi resfriando de fora para dentro, da parte mais externa para a parte mais interna. E aqui a gente tem uma representação de como seria essa Terra na sua origem. Percebam que ela é bem diferente do formato, das características atuais. Aqui a gente não percebe o azul da água. Claro, no início o planeta Terra não tinha água no estado líquido. Estima-se que o nosso planeta tenha surgido há cerca de 4,6 bilhões de anos. Nós vimos quando o universo, o nosso sistema solar foi formado. Aqui, a idade aproximada, estimada do nosso planeta. No início, a Terra era coberta por vulcões ativos, entrando em erupções. Lentamente, o planeta começou a esfriar. Lembra? Da parte mais externa para a parte mais interna. E depois, a superfície solidificou, ficou sólida. Aqui nós temos uma representação, uma ideia de como era essa Terra primitiva. A gente já conversou um pouquinho sobre essas características da Terra primitiva. Então, a gente entendeu primeiro como era essa Terra, como ocorreram as suas mudanças, e agora nós estamos entendendo a sua origem, a sua formação. Esse esfriamento, então, consequentemente, liberou alguns gases que formaram a nossa atmosfera. Lembrando que na Terra primitiva não existia atmosfera. Acredita-se que a partir daí, as moléculas de hidrogênio e de oxigênio se uniram e deram origem à água. E aí a gente teve também a característica de ter a presença da água líquida no nosso planeta. A temperatura do nosso planeta foi diminuindo ao longo do tempo, lentamente, o suficiente para que essa água pudesse, então, permanecer no estado líquido. Porque até então ela estava no estado de vapor, no estado gasoso, e foi se acumulando essa água líquida na parte sólida, superficial, pequenas poças, foram aumentando de volume e originando os oceanos primitivos. Novamente, a gente tem esse desenho que representa, nos dá uma ideia de como era a Terra primitiva, sem atmosfera, sem a camada de ozônio, constantemente bombardeada por raios ultravioleta do tipo A e do tipo B, meteoroides, raios, vulcões entrando em erupção. Aqui nós já percebemos a água líquida se acumulando, então já deu um resfriamento e uma solidificação da superfície do nosso planeta. Foi provavelmente nessas regiões mais baixas, onde a água no estado líquido foi se acumulando, que surgiu o quê? Os primeiros seres vivos. Então, os estudos nos mostram que os primeiros seres surgiram na água, estavam nessa acumulado de água. Estima-se que a vida na Terra se originou há cerca de 3,5 bilhões de anos, com estruturas que apresentavam características típicas de seres vivos. Então aqui a gente tem uma representação de uma água parada, esse acúmulo de água, mostrando então que a vida se originou nos oceanos primitivos. Em um primeiro momento surgiram seres muito primitivos, tais como bactérias, algas e micro-organismos. Não eram bactérias, não eram algas e não eram micro-organismos. Eram seres muito primitivos que após poderíamos assemelhar com esses seres.
Alguns estudos indicam que a vida surgiu de transformações de materiais presentes no oceano primitivo. Então aqui para a gente ter uma representação das bactérias atuais e das algas atuais. Aqui nós temos uma animação da Terra primitiva, não é uma novidade para vocês já conhecem essas características? A ausência da atmosfera, constantemente bombardeado por raios ultravioletas, meteoroides, vulcão entrando em erupção e foi resfriando. A água no estado de vapor foi se tornando líquida e acumulando, formando os oceanos primitivos, aonde a vida surgiu. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Vamos dar uma olhadinha? Qual é a relação entre a temperatura da superfície da Terra e a formação dos oceanos? Que relação é essa? Será que a temperatura alta do planeta ou a temperatura mais baixa influenciou para a formação dos oceanos? O oceano é feito do quê? Tô dando umas dicas para vocês. Então eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, registrarem no caderno e eu já retorno. Voltamos! E aí, será que você acertou essa atividade? Vamos olhar juntos? Então aqui é a resposta esperada. Caso você tenha errado, não tem problema. Estamos aqui para aprender juntos. Você vai pegar a sua borracha, você vai apagar a resposta e vai colocar a certa e colocar aquele certo de caneta do lado que você sabe que está corrigida a atividade para você estudar. Não é verdade? Então vamos dar uma olhada. A formação dos oceanos só se tornou possível quando a temperatura da superfície do nosso planeta baixou, ou seja, a um ponto que permitiu o acúmulo da água no estado líquido. Quando o nosso planeta tem uma temperatura muito alta, a água ela não consegue permanecer no estado líquido, ela fica no estado gasoso, em forma de vapor na atmosfera. Conforme foi resfriando, essa água pôde passar do estado gasoso para o estado líquido e permanecer. Então, a temperatura do planeta com a formação dos oceanos está intimamente relacionada. Se o planeta tivesse ficado muito quente por muito tempo e não possibilitasse que a água passasse do estado gasoso para o líquido e permanecesse, não teríamos os oceanos. E o que vimos na aula? Então, a teoria sobre a formação do nosso sistema solar, associado a uma grande estrela que explodiu e liberou a sua matéria por todo o espaço. E essa matéria foi se reunindo, se agregando e formando os planetas, incluindo a Terra.
As características da Terra primitiva nós relembramos, a ausência então de oxigênio, de atmosfera, da camada de ozônio, muito quente, água no estado de vapor e não tinha vida. E as teorias da origem da água em nosso planeta, que estão associados à temperatura do nosso planeta. Nessa aula, nós falamos sobre a formação da Terra. Espero que vocês tenham gostado e até breve!